E aí, gente, tudo bem? Esse vídeo é com a resolução de algumas questões que eu selecionei de Química do PSS2 da UEPG, para auxiliar as pessoas que vão fazer a prova. Então, a primeira questão aqui é do PSS2 de 2016, sobre a reação de neutralização de uma solução 3% massa-volume de ácido acético empregando hidróxido de sódio 0,5 mol por litro. Assinale que for correto. Aí tem os dados do problema e as alternativas que você tem que julgar se estão corretas. Aqui o enunciado ele traz algumas informações. Então, a concentração da solução ácida, que é 3% massa-volume, e a concentração da solução básica, que é 0,5 mol por litro. Passando para as alternativas. Trata-se de uma reação de neutralização ácido-base. Para eu dizer se isso é verdade, eu posso montar a equação. Montando a equação, ácido acético reagindo com hidróxido de sódio, eu tenho uma reação de dupla troca, então eu tenho a formação de acetato de sódio e água. Eu posso observar aqui que o ácido acético ele é o ácido que vai reagir com uma base, que é o hidróxido de sódio, neutralizando-a, formando sal e água. Então, são características de uma reação de neutralização ácido-base. Então, eu posso marcar essa como verdadeira. Para neutralizar completamente 10 ml da solução de ácido, seria necessário 100 ml da solução da base. Para dizer se isso é verdade, eu tenho que comparar as concentrações e imaginar essa situação. Primeira coisa que eu tenho que considerar, a unidade de concentração do ácido está diferente da unidade de concentração da base. Eu posso passar essa concentração do ácido, que é mais fácil, para mol por litro, para eu poder observar essa situação. Então, primeira coisa, o que é 3% massa e volume? É a mesma coisa se eu dissesse que em 100 ml dessa solução eu tenho 3 gramas do soluto, que é o ácido acético. Então, agora, para calcular mol por litro, eu tenho que saber a massa molar do ácido acético. O exercício ele deu os dados, as massas molares dos átomos, então é só aqui eu calcular, 2 carbonos, 2 oxigênios, 4 hidrogênios, daí aqui eu multiplico e depois somo, as massas. E aí eu tenho 60 gramas por mol, que é a massa molar do ácido acético. Agora eu posso, baseado nesses dados, eu posso calcular o que me interessa. Eu posso utilizar fórmulas ou regra de 3. Eu prefiro regra de 3 por conta de você utilizar a lógica e não a questão da memorização por si só. Então aqui eu sei que em 1 mol de ácido acético eu tenho 60 gramas. Quanto que eu vou ter em mol em 3 gramas? Então aqui eu calculo em X, 1 mol vezes 3 gramas divididos por 60 gramas, e eu vou ter 0,05 mol. Essa é a concentração? Não, eu não posso comparar ainda, porque essa concentração é em 100 ml de solução. Mas a concentração que eu quero é mol por litro. Então, é em 1000 ml. Então, aqui eu monto outra regra de 3. Eu sei que em 100 ml de solução, eu tenho 0,05 mol de ácido acético. Quanto que eu vou ter em 1000 ml de solução? 1 litro. Só multiplicar aqui, em cruz. 0,05 vezes 1000 divididos por 100 ml. Então, eu vou ter aqui 0,5 mol por litro de ácido acético. Então, comparando agora, elas têm a mesma concentração. Então, não tem lógica eu usar 10 ml da solução ácida para neutralizar 100 ml da solução básica, porque elas têm a mesma concentração. Então, essa questão está errada. A relação molar entre o ácido e a base nesta reação é 2:1. Está errado, Como a gente montou a equação, eu preciso de 1 mol de ácido para 1 mol de base para formar 1 mol de sal. Então, a relação não é 2:1, é 1:1. A concentração do ácido equivale a 0,5 mol por litro. Isso é verdade, foi calculado. Então, a 8
Tá certo. Totalizando a somatória 9. Questão do PSS2 de 2016 também. O gás hilariante óxido nitroso é obtido a partir da decomposição térmica do nitrato de amônio, de acordo com a equação apresentada a seguir. Então, aqui tem a equação da decomposição do nitrato de amônio e tem as equações paralelas que vão ser utilizadas no exercício. Assinale que for correto. A formação de 2 mols de óxido nitroso através da equação 2 absorve 39 calorias. Então, para eu descobrir, eu tenho que observar a equação 2. A equação 2, ela traz para 1 mol de óxido nitroso, certo? Aqui eu tenho 1 mol. E aqui tem a variação da entalpia. Então, para eu descobrir para 2 mols, é só multiplicar por 2, né? Eu tenho 1 mol e eu quero 2 mols. Então, eu multiplico toda a equação por 2, inclusive a variação de entalpia. Então, aqui eu tenho uma variação positiva de 39 calorias. Aqui ele diz que essa formação vai absorver 39 calorias. Quando a entalpia é positiva, a gente entende que aquela reação ela é endotérmica. Se ela é endotérmica, ela realmente absorve essa energia. Então, a número 1 está correta. A reação de decomposição térmica, equação 1, do nitrato de amônio é isotérmica. Aqui no exercício ele não deu o valor dessa decomposição. Então, eu tenho que descobrir esse valor através das entalpias, variações de entalpias das outras equações que o exercício deu. Então, eu vou manipular essas equações para eu descobrir o valor de decomposição do nitrato de amônio. A primeira coisa que eu vou fazer é copiar a equação que me interessa. Depois, eu vou copiar as equações que o exercício deu para eu poder manipular elas. Então, aqui é a equação 2, a equação 3 e a equação 4. Aqui é a número 2. Eu tenho aqui o óxido nitroso, né, nos produtos, assim como na equação que me interessa. 1 mol, tudo certo, não preciso alterar nada. Aqui na equação 3. Na equação que me interessa, eu tenho 2 mols de água. Aqui na equação 3, eu tenho 1 mol de água, então eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu multiplico toda a equação química por 2, inclusive a variação de entalpia. Na equação 4, o nitrato de amônio está nos produtos, e na equação de interesse, ela está nos reagentes. Então, eu tenho que virar essa equação. Virando a equação, consequentemente, eu tenho que alterar o sinal da variação de entalpia. Reescrevendo todas as equações com as alterações, né? Agora eu posso eliminar as espécies que estão tanto nos produtos quanto nos reagentes. Então, aqui, o NO2, ele está aqui nos reagentes e aqui ele está nos produtos. O O2, aqui, ó, somando meio O2 mais 1 O2, vai dar 3 meios. E aqui eu tenho 3 meios nos produtos, então eu posso eliminar esses O2. E é isso, né? Agora só sobrou as espécies da decomposição do nitrato de amônio. Então, essa é a equação, né, geral. E aí, eu somo essas entalpias envolvidas aqui. Somando as entalpias, eu tenho esse valor aqui, que é uma variação de entalpia negativa. Se ela é negativa, a gente assume que essa reação é isotérmica. Então, a número 2 também é verdade. A 4. A formação de 1 mol de nitrato de amônio através da equação 4 absorve 87,3 calorias. A variação de entalpia ela é negativa. Se ela é negativa, a gente está falando de uma reação exotérmica. Se é uma reação exotérmica, ela libera energia. Então, a 4 está errada.
A 8. A variação da entalpia da reação de decomposição térmica do nitrato de amônio é menos 8,8 calorias, que foi o que a gente calculou. Exatamente. Então, a número 8 está correta. Então, a somatória dessa questão vai dar 11. Próxima questão. É do PSS 2 de 2017. Uma barra de zinco é colocada dentro de um recipiente contendo uma solução aquosa, 0,5 mol por litro de ácido clorídrico, ocorrendo uma reação. Abaixo é questionado. Analise a reação e assinale que for correta. Então, aqui eu tenho a reação, né? O zinco sólido reagindo com ácido clorídrico, formando zinco na forma de íon, e aqui o gás, né? Gás hidrogênio, e o cloro na forma de íon. E aqui, né, eu tenho a variação de entalpia negativa, então é uma reação exotérmica. A reação representada libera calor. Isso é verdade, né? A variação de entalpia, ela traz que a gente tem uma reação exotérmica. Reações exotérmicas liberam calor. Então, a número 1 está certa. A velocidade de reação será maior se for utilizado o zinco na forma em pó. Sim, ela será maior. Por quê? O que a gente deve relembrar? A gente deve relembrar os fatores que alteram a velocidade das reações químicas. Entre eles está a superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato entre as espécies, mais rápida vai ocorrer a reação. Por quê? Porque essas moléculas ali, elas vão ter mais superfície de contato para elas colidirem e reagirem. Então, a número 2 também está certa. A velocidade de reação será maior se for utilizada uma solução aquosa 1 mol por litro de ácido clorídrico. Aqui no exercício, no enunciado, ele traz 0,5 mol por litro. Então, aqui eu estou aumentando a concentração. O aumento da concentração de reagentes é o outro fator que aumenta a velocidade da reação. Por quê? Porque eu vou ter mais quantidade daquela espécie, o que vai promover maior colisões entre as moléculas que estão reagindo. Então, a velocidade ela vai ser aumentada sim. Então, a 4 está certa também. O gás liberado atua como um catalisador da reação. Então, aqui, os outros fatores da temperatura e catalisadores. O catalisador, ele é um fator que vai aumentar a velocidade das reações químicas. Só que o gás liberado, ele não vai atuar como catalisador. O catalisador, ele não participa da reação. E aqui, né, esse gás, ele está participando da reação. Então, esse gás, ele não vai ser um catalisador. Então, a 8 está errada. Então, aqui a somatória vai dar 7. Na tabela abaixo são apresentados os valores de pH de algumas substâncias usadas no nosso dia a dia. Então, ali, né, tem uma tabela com as substâncias e o pH. Então, vinagre, suco da laranja, leite de vaca, leite de magnésio. Sabendo-se que a cor do indicador fenolftaleína muda de incolor para vermelho na faixa de pH 8, 10, assinale que for correto. Então, aqui, né, tem o ponto de viragem, né, do indicador fenolftaleína, que é de 8 até 10. A substância mais básica é o leite de magnésio. De fato, né, se eu olhar aqui, o pH é o potencial hidrogênio iônico, né? Então, ali tem a ver com a quantidade da concentração de íons hidrogênios. Então, quanto maior o pH, quanto mais básico vai ser aquele composto que a gente está analisando. Então, ali o leite de magnésio, ele realmente, desse grupo de substâncias, ele é o mais básico. Então, a número 1, ela é correta. A concentração de hidroxilas no vinagre é aproximadamente 1 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Então, para a gente dizer se isso é verdade, a gente tem que lembrar da relação do pH e pOH. pOH é o potencial das
dos hidróxidos, né? Hidróxidos presentes na substância. Então, eu sei que 14, né, que é a faixa que é utilizada para o pH, a gente sabe que esse 14 é o pH mais o pOH. Outra relação que é importante é que o pH ele é equivalente a menos log da concentração de íons H+, que é potencial hidrogênio iônico, né? Então, aqui, manipulando essa relação, eu sei que a concentração de íons H+, vai ser igual a 10 elevado a menos pH. Então, é a mesma coisa que eu dizer do pOH. Então, a concentração de íons hidróxido vai ser 10 elevado a menos pOH. Então, sabendo dessa relação, eu posso saber a concentração de hidroxilas no vinagre. Ele dá que o pH do vinagre é 3. Então, jogando nessa fórmula aqui, no lugar do pH, eu descubro quanto que é o pOH do vinagre. Então, aqui trocando, né? Para o outro lado, 14 menos 3, então eu sei que o pOH é 11. Sabendo que o pOH é 11, eu posso encontrar a concentração de hidroxilas. Então, manipulando aqui, eu sei que a concentração de hidroxilas ela vai ser 10 elevado a menos o pOH. Eu sei que o pOH é 11, então vai ser 10 elevado a menos 11. Então, aqui, como o enunciado nos traz aqui, né? 1 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Então, tá certo. O indicador fenolftaleína não é indicado para verificar o pH do leite de vaca. Isso tá certo. Por quê? Na faixa de pH 8 para 10, essa faixa de viragem ela não vai ser boa para esse indicador, pro pH do leite de vaca. Por quê? O pH do leite de vaca ele é 6,5, então ele está abaixo da faixa de viragem do indicador. Então a fenolftaleína ela não vai mudar de cor, ela não vai de incolor para o vermelho. Então está certa a questão, pois ela diz: o indicador fenolftaleína não é indicado. Está certo. A concentração hidrogeniônica no suco de laranja é aproximadamente 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Concentração hidrogeniônica. Então, a gente está falando de pH, não de pOH. Aqui na tabela, ela traz que a concentração hidrogeniônica do suco de laranja é 4. pH é 4. Então, manipulando aqui, né? Eu sei que o pH é 4, então a concentração hidrogeniônica ela vai ser 10 elevado a menos o pH. Menos 4. 10 elevado a menos 4. Que é exatamente o que diz aqui na alternativa. 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, tá certo também. A somatória aqui, né? Eu vou ter 8, 12, 14 e 15. Então, a somatória eu tenho 15.